João Viana Figueira, o NEM, é o destaque do quadro cultural desta semana. Ele é saxofonista de longo curso. Antes de conhecer Santarém, eu morei em Itaituba em 87 e eu já ouvia falar dele. Então, pelas histórias que contavam dele, porque é comum, né, se criar muitas histórias, assim como criaram do Agapito, o NEM também ele é carregado de muita história, mas criada pelo povo, muitas vezes não foi o protagonista. Mas eu conheci me interessar por ele e também pela forma como falavam que ele tocava, que era um exímio saxofonista, lá em Itaituba. E quando eu cheguei aqui, coincidentemente, em 88, eu comecei a ouvir mais ainda falar dele e tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo em 89 e realmente constatei que era, além de ser um músico muito interessante, era uma excelente pessoa. Ele é um músico que marcou uma história dentro da música santarena de forma muito brilhante. Cara que formou muitos músicos. Ele iniciou muitos músicos, né, que hoje se tornaram até grandes ícones musicais, como instrumentistas, outros cantores, e que faz parte de muita iniciação, como se fosse a alfabetização, o ensino fundamental e médio de muitos músicos. De onde eu vim, no Nordeste, a vocação para instrumentista de sopro não é muito forte, quanto se tem aqui no Pará. E ele é um cara que já nesse período já ultrapassava as fronteiras de Santarém. Já era muito conhecido em Manaus, Belém, inclusive o pessoal falava muito dele. As meninas que carregavam a gente começaram a chamar neném, e o NEM ficou. E, por exemplo, hoje, se tu me chamar João, eu não atendo, eu chamo NEM. Pronto, tá morta a cobra. Trouxe essa vocação de berço de músico, eu tirava aquelas embalbeiras, fazia a flautinha de embalbeira e dedilhava. A primeira música que eu toquei, eu me lembro como fosse hoje, foi a Jardineira. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho de 2 suspiros, depois morreu. Então eu fiz essa música. Foi a primeira música primogênita que eu fiz. Então, meu filho, aí depois papai comprou uma sanfona para mim. Sanfona de boca eu aprendi. Depois ele comprou um cavaquinho, eu aprendi. Depois eu comprei um clarinete. Aí nós morávamos lá no sítio. Aí eu vinha, aí nós tínhamos uma casa aqui na prainha, eu vinha pegar aula com o professor José Barbosa. O primeiro nome do meu conjunto foi Martelo de Ouro. Martelo de Ouro. Aí eu entrei no mercado musical, aí comecei a tocar, e aí o pessoal gostaram. Eu me tornei um relíquia de Santarém, músico famoso. Então eu estou puxando de música mais ou menos uns 55 anos a 60. Toquei em Manaus, toquei em Belém, toquei nesse oeste do Pará tudinho. E o NEM é um patrimônio santareno, músico, em termos de música, graças a Deus. Da minha geração eu tocava tudo. Choro, boleirão, tango, fox, valsa, samba, forró, carimbó, de tudo. Toquei em Belém, na Brandina, em Tamoios, toquei em Manaus, no La Xunga, na Itamaracá, e todo mundo gostava, eu sempre admirei. A música, ela é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então, o músico ser bom, ele já traz a vocação de berço. Ele querer ser, o que ele não trouxe a vocação de berço, ele se torna um músico sem graça. Um músico assassinador de nota, dizendo assim, como dizia em Belém.
Então, dito pelos maestros. Então, aquele que traz a vocação de berço, ele estuda, mas ele já traz aquele pudor, aquele sentimento no coração desde do berço dele. Com relação à mulher, Sim. eu fui um camarada que teve um nome na história. Tu sabe como é, né? Eu sou neto de português. E todo português gosta de mulher. Para encerrar o programa, fique com o talento de Nê, na companhia de Fabico. Até a próxima semana. Tchau, pessoal!